Antes de qualquer palavra de oração, respire fundo. Silencie tudo à sua volta. Há uma batalha acontecendo, mesmo que você não veja, mesmo que não sinta. O mundo espiritual não tira férias, e todo cristão consciente acorda em território de guerra. A palavra de Deus em Efésios 6,13 nos alerta: portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau e, havendo feito tudo, permanecer firmes. Isso não é uma sugestão, é uma ordem, uma convocação divina. Não há exceções. Todo filho de Deus foi chamado a vestir essa armadura inteira. Não se trata de religiosidade nem de uma tradição simbólica. A armadura de Deus é proteção estratégica contra ataques reais. Cada peça cobre uma vulnerabilidade. Deixar qualquer parte de fora é caminhar exposto. Não existe neutralidade no mundo espiritual. Ou você está guardado ou está vulnerável. E basta um ponto fraco para o inimigo se infiltrar. Talvez você se pergunte: mas eu nem estou enfrentando lutas hoje. Justamente por isso, é hora de se preparar. Ninguém monta trincheiras quando o inimigo já chegou. Ninguém se arma no meio do bombardeio. A preparação vem antes, porque o dia mau não é uma possibilidade, é uma certeza. Ele virá, em forma de crise, perda, tentação ou confusão mental. E quando vier, só estará de pé quem já estiver armado. A Bíblia é clara. Não estamos em tempo de paz. O campo já foi escolhido. A guerra é espiritual. E desde o momento em que você entregou sua vida a Cristo, passou a ser visto como uma ameaça pelo inferno. O objetivo do inimigo não é o seu corpo, é a sua fé. Ele quer minar sua confiança, distorcer verdades, gerar frieza, infiltrar mentiras. E se você não estiver vestido com toda a armadura, será apenas questão de tempo até cair. É por isso que esse vídeo existe. Para lembrar você de que fé não é passiva. Cristianismo não é neutro. E o Evangelho é confrontador. Quem anda com Deus se posiciona. E quem se posiciona, incomoda. Mas há algo mais forte que qualquer inferno. A proteção daquele que nunca perdeu uma batalha. Se essa mensagem te alcançou até aqui, isso já é sinal de que o Espírito está falando com você. A batalha é real demais para ser enfrentada sozinho. Por isso, te convido a fazer parte dessa caminhada de fé. Inscreva-se no canal e permaneça com a gente. Todos os dias, novas palavras como essa vão te revestir por dentro. E quando o dia mal vier, você vai lembrar que não está lutando isolado. Em 1 Pedro 5,8, a Escritura ecoa em tom de alerta. Sede sóbrios, vigiai. O vosso adversário, o diabo, anda em derredor como leão que ruge, procurando a quem possa tragar. Ele estuda seus padrões, observa seus hábitos, analisa seus pontos frágeis. Mas quem se reveste da armadura de Deus se torna invisível às investidas do mal, porque está debaixo de uma proteção celestial. Jesus não respondeu ao diabo com debate. Também não tentou argumentar ou justificar. Cada tentação recebia apenas 3 palavras. Está escrito. A verdade falada silenciava a mentira lançada. E se foi assim com o Filho de Deus, o nosso caminho também deve ser esse. Não é grito que derrota o inimigo, é a palavra liberada com fé. Então preste atenção. A autoridade não está no seu tom de voz, nem na sua emoção, nem nos seus argumentos. A autoridade está na palavra. E é com ela que você vai resistir no dia mau. É por ela que você vai permanecer de pé, mesmo quando tudo ao redor estiver desmoronando. Ninguém recebe aviso prévio antes da guerra estourar. O dia mau não manda recado. Ele chega com silêncio e impacto. Às vezes, se disfarça de perda inesperada. Noutras, veste a roupa de uma decepção que corta fundo. E em certas manhãs, simplesmente acorda dentro da sua mente, tentando roubar sua paz antes mesmo do café terminar. É por isso que Efésios 6,13 não fala em possibilidade, mas em certeza. Não é se o dia mau chegar, é quando ele chegar. A pergunta nunca foi se você vai ser provado, mas se estará preparado quando for. E essa preparação não se faz no calor do combate. Ela é construída em silêncio, no secreto, antes da luta começar. Ninguém edifica uma torre em cima da areia. Quem quer permanecer de pé precisa de base sólida antes do vento chegar. A armadura não se improvisa no susto.
ela se constrói com disciplina. É nas manhãs silenciosas, nas escolhas invisíveis, nas decisões que ninguém vê, é ali que o espírito se fortalece. O mau dia pode chegar de formas diferentes para cada um. Para uns, pode ser o luto. Para outros, um relacionamento que quebra sem explicação. Há quem enfrente o deserto da dúvida, e outros que lutam com pensamentos que ninguém vê. Mas seja qual for o formato do ataque, o preparo interior é o que define quem permanece. Algo nessa mensagem encontrou espaço dentro de você, mesmo sem fazer barulho. Quando isso acontece, vale registrar esse momento. Um simples curtir ajuda essa palavra a continuar circulando e alcançar outras pessoas que também estão em silêncio, enfrentando batalhas parecidas. Às vezes, um gesto pequeno sustenta uma obra grande que Deus está fazendo longe dos holofotes. 1 Pedro 5:8 continua ecoando. O diabo anda em derredor como um leão que ruge. Ele não se apresenta com chifres e fumaça. Ele se aproxima pelas rachaduras da alma. Entra pela brecha da negligência. E se você estiver desarmado, será questão de tempo até cair em armadilhas bem montadas. Mas quando a mente está firme na palavra, quando o coração está blindado pela justiça, quando a fé virou escudo de verdade, não há seta que permaneça. Pode até vir, mas não prospera. Pode até atingir, mas não destrói, porque você já está guardado de dentro para fora. O inimigo não teme quem fala bonito, mas recua diante de quem carrega a verdade nas entranhas. Jesus nunca argumentou com Satanás. Ele só dizia, está escrito, e a mentira recuava. Esse é o modelo. Essa é a estratégia. Palavra na boca, fé no peito, armadura colocada. Pode ser que hoje você esteja enfrentando seu próprio vale, sem alarde, sem ninguém notar. Mas o céu te vê. E essa palavra não é um texto bonito, é armamento. Deus não desperdiça instrução. Se está falando com você agora, é porque há algo que precisa ser revestido antes que a próxima prova comece. Então ouça com atenção, porque o que virá a seguir vai tocar o ponto exato que o inimigo tenta esconder. Vamos falar de armas espirituais, mas não como teoria, como sobrevivência. E quando você souber como usar cada peça da armadura, a sua postura vai mudar, e o inferno vai perceber. Efésios 6 não apenas menciona a armadura, ele detalha. Paulo nos apresenta cada parte como um componente vital, projetado por Deus para resistir aos ataques mais sutis e profundos. Cada peça fala com uma área da alma, nada é simbólico, tudo tem um alvo preciso. O cinto da verdade, por exemplo, não é algo decorativo, ele sustenta tudo. Verdade não é apenas o que você fala, é o que você vive quando ninguém está olhando. Quando a verdade está firme em você, a mentira não encontra onde se amarrar. Já a couraça da justiça cobre o coração, porque é ali que o inimigo tenta implantar culpa, vergonha, lembranças que acusam. A justiça de Cristo funciona como uma blindagem invisível. Você não anda limpo porque é perfeito, mas porque está coberto. E essa cobertura repele toda acusação que tenta corroer sua identidade. Os pés calçados com o evangelho da paz não significam passividade. Paz bíblica é postura firme em meio ao caos. É o tipo de chão que não desmorona quando o mundo balança. Quem anda com o evangelho nos pés não recua, mesmo quando tudo dentro grita para correr. O escudo da fé tem função clara: apagar os dardos inflamados. E esses dardos nem sempre vêm de fora. Muitos nascem dentro. Pensamentos que sabotam, suspeitas que paralisam, argumentos que tentam colocar Deus em dúvida. É a fé posicionada que neutraliza isso antes de se transformar em crise. A mente é terreno de batalha. Por isso, o capacete da salvação protege os pensamentos. Quando você tem convicção de que é salvo, o inferno perde acesso à sua consciência. O capacete sela o entendimento. E onde há clareza de identidade, não há espaço para confusão espiritual. A espada do Espírito é a única peça ofensiva entre as armas listadas. Mas engana-se quem pensa que ela se impunha no grito. Palavra sem convicção é som vazio. O inimigo não recua diante de frases bonitas, mas diante da verdade declarada com fé. Quando você fala o que Deus já disse, algo se move. Não por causa da sua força, mas por causa da origem da palavra.
Se alguma dessas áreas te confrontou, escreva. Simples assim, use os comentários como espaço de fé. Qual parte da armadura você sente que precisa se firmar de novo? Pode ser a mente, o coração, os pés. Não precisa explicar muito, só nomeie. Esse ato simples pode ser o primeiro passo de algo novo entre você e Deus. Cada parte da armadura responde a uma ferida comum. Paulo não escreveu isso por acaso. Ele conhecia a natureza do conflito. Sabia onde o inimigo mais atacava. Sabia onde os crentes mais caíam. E por isso, inspirado pelo Espírito, revelou essa estratégia. E se até aqui você percebeu o quanto essa instrução espiritual é prática, continue firme. A seguir, vamos revelar como essa armadura se mantém ativa e como o Espírito Santo opera junto com cada peça no campo de batalha. É mais profundo do que parece e mais urgente do que você imagina. Você pode saber tudo sobre a armadura, mas sem o Espírito Santo, ela permanece como teoria. É ele quem ativa, fortalece e sustenta cada peça em tempo real. Sem o Espírito, a verdade vira informação, a justiça vira moralismo, a fé se torna esforço vazio. E a palavra, um texto sem vida. A oração é o elo invisível que conecta todas as armas espirituais. Paulo conclui sua descrição dizendo: orem em todo o tempo no Espírito. Efésios 6:18. Não é uma oração qualquer. É uma entrega guiada por dentro, movida por um fogo que o mundo não entende. Quem ora assim, não só veste a armadura, vive dentro dela. O inimigo tenta manter o crente distraído exatamente nesse ponto. Ele sabe que, se você para de orar, a armadura começa a enfraquecer. O que antes te protegia, agora vira peso. O que antes te sustentava, agora se torna discurso. Sem comunhão diária, a fé perde densidade. E o cristão se torna vulnerável, mesmo parecendo firme por fora. Quando o Espírito opera, tudo se alinha. A mente é iluminada, a fé se renova, a palavra salta do papel para a realidade. O que antes era só versículo memorizado se transforma em espada afiada. E o que era só teoria vira reação. Você percebe o ataque e responde sem hesitar, porque o céu já te treinou no secreto. Muitos querem autoridade espiritual, mas fogem do lugar onde ela nasce, intimidade. Não é sobre volume de palavras, nem sobre emoção. É sobre presença. Quem carrega presença, carrega impacto. O inimigo reconhece quem tem história com Deus. E diante desse tipo de pessoa, ele não apenas recua, ele treme. O Espírito não sopra por acaso. Ele sabe onde você está fragilizado. E sabe o que precisa ser restaurado antes da próxima batalha. Talvez seja a sua confiança, seja o ânimo, o silêncio de Deus que você não está entendendo. Não ignore esses sinais. Eles podem ser o início de um revestimento profundo. Quando você ora no Espírito, algo se desloca dentro de você. Os ruídos perdem força. As acusações se calam. As dúvidas começam a perder espaço. E mesmo que nada de fora mude imediatamente, algo dentro já foi posicionado. É aí que você percebe. Não está mais sozinho nessa guerra. Revestimento espiritual não acontece por impulso. Ele nasce da persistência de quem decide permanecer, mesmo quando a vontade é parar. É no dia comum, na constância silenciosa, que o Espírito molda soldados. Quem não negligencia o hoje, resiste no amanhã. E se você continua aqui, é porque sabe que fé não sobrevive sem disciplina. Por isso, quando orarmos, não repita palavras com a mente distraída. Entregue. Responda. Feche as brechas. Abra espaço para o Espírito de Deus fazer o que só Ele pode fazer: restaurar, alinhar, fortalecer. Porque quem ora de verdade não termina como começou. Fique em silêncio por alguns segundos. Para se alinhar com Deus, a oração que segue carrega peso, direção e resposta. E ela vai tocar exatamente onde você não consegue mais sustentar com suas próprias forças. Senhor Jesus, nesta hora eu não me apresento com pressa nem com palavras prontas. Chego como estou. Consciente da guerra, mas ainda mais consciente de quem está comigo. Tu és o meu escudo. És aquele que me protege até quando eu não percebo o perigo se aproximando.
A tua palavra em Efésios 6:13 me ensinou a permanecer de pé. Mas confesso que há dias em que minhas forças falham. Há momentos em que só o teu sustento me impede de cair. E por isso agora eu me rendo novamente. Não com medo, mas com confiança, porque sei que teu cuidado me cobre. Toma o controle dos meus pensamentos, das minhas reações e dos lugares para onde minha mente insiste em voltar. Que o capacete da salvação proteja tudo aquilo que o inimigo tenta corromper. Pensamentos de medo, culpa, comparação, insegurança. Nenhum deles vem de ti. Eu rejeito essas vozes. E declaro a tua verdade como o único padrão. Onde houver cicatriz que ainda arde, veste com tua justiça. Nenhum argumento meu pode apagar o que passou, mas tua cobertura transforma até o que era vergonha em segurança. Não quero mais andar tentando compensar o que já foi perdoado. Não te peço respostas imediatas. Te peço direção. Que os meus pés caminhem com paz, mesmo sem saber tudo. Que a sandália do Evangelho me firme em chão espiritual, mesmo quando a vida natural parecer escorregadia. Se o Senhor estiver guiando, eu vou continuar andando. Que a verdade seja meu eixo. Que ela me mantenha firme quando tudo ao redor tentar dobrar minha estrutura. Não quero ser guiado por sentimentos, opiniões ou pressões. Quero ser sustentado pela tua verdade, aquela que não muda, não oscila e não mente. Levanto agora o escudo da fé. Não para impressionar, mas para resistir. Contra os dardos invisíveis, contra os pensamentos infiltrados, contra os ataques sorrateiros que tentam me desgastar por dentro. Minha fé não está nas circunstâncias, está no teu caráter. Espírito Santo, não quero que a espada fique embainhada enquanto minha mente é atacada. Que a palavra não more apenas na memória. Coloca a verdade na minha boca. Dá discernimento para usá-la na hora certa. Que ela não adormeça em mim quando deveria estar em combate. Se há brechas, fecha. Áreas soltas, ajusta. Não quero caminhar com proteção parcial nem conviver com aquilo que já deveria ter sido tratado. Corrige o que o tempo não resolveu. Faz o necessário por completo. Que esta oração transborde para a prática. Não quero que fique presa no momento. Que o revestimento continue quando as vozes cessarem e permaneça firme nos lugares onde só a fé alcança. Senhor Jesus, tua palavra diz em Apocalipse 12:11 que eles venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do testemunho. Eu recebo essa verdade como escudo. O sangue que foi derramado por mim não é símbolo, é cobertura real. Invisível aos olhos, mas visível no mundo espiritual. É isso que me guarda do que eu nem vejo. Nada se compara ao poder do teu sangue. Nenhuma acusação resiste diante dele. Nenhum espírito de culpa permanece onde o sangue foi aplicado. O que me condenava já foi vencido na cruz. O que me limitava perdeu força quando o Cordeiro se entregou no meu lugar. Eu não oro por merecimento, porque sei que tua justiça já me alcançou. E se há alguma legalidade que o inimigo tenta usar contra mim, declaro anulada agora. O sangue fala mais alto. Ele grita libertação onde havia prisão. Grita perdão onde existia vergonha. O sangue de Jesus cobre minha casa, meu nome, minha história. Cada área vulnerável que o inimigo tenta acessar, eu selo com essa verdade. Fui comprado, lavado e separado. Nenhuma seta lançada prospera onde tua marca está visível. E quando vierem os dias difíceis, quando a pressão se intensificar, que essa convicção permaneça viva. A vitória que carrego não depende de como me sinto. Ela já foi declarada antes mesmo da batalha começar. Tua cruz não foi uma reação, foi decreto eterno. A palavra do meu testemunho é clara. Jesus Cristo é Senhor sobre tudo o que sou. Ele reina sobre minha mente, minhas escolhas, meu passado e meu futuro. Nenhum domínio das trevas pode prevalecer sobre aquele que já foi selado pelo sangue. Se há alguma área em mim que ainda duvida disso, revela. Onde a identidade ainda está fraca, fortalece. Onde o inimigo plantou insegurança, desfaz agora. Eu não sou definido pelas quedas nem pelos medos. Minha identidade foi selada no Calvário. Não há força contrária que possa romper aquilo que o céu selou. Nenhum laço se sustenta quando tua mão está estendida. Nenhum plano das trevas prospera onde a luz permanece. E se tua presença está aqui, então eu descanso.
O Senhor não é Deus de parte da vida, é Deus de tudo. Toma o que ainda não entreguei, assume o que eu ainda tentava controlar. Que o sangue do Cordeiro cubra inclusive as áreas que eu mesmo não soube proteger. A cruz foi completa. E por isso, minha entrega também precisa ser. Não quero segurar nada fora dessa cobertura. Tudo o que é meu, coloco nas tuas mãos. E tudo o que vier a mim, que venha já redimido pelo teu nome. Ainda que eu caminhe em meio à aflição, tua mão continua estendida. Salmo 138, 7 diz que tu me revives no meio da angústia. Não preciso estar fora da batalha para ser restaurado. É no centro dela que o Senhor me alcança. Quando os ataques se intensificam, tua resposta vem na medida exata. Não me deixas à mercê do inimigo. Não permites que a tempestade ultrapasse o que tua graça sustenta. E quando a força parece acabar, tua presença recomeça em mim o que já estava se esgotando. Tu estendes tua mão contra a ira dos meus adversários. És quem silencia as acusações. És quem interrompe o ciclo das ameaças. E mesmo quando eu não percebo, tua intervenção já está desfazendo o que foi armado contra mim. O versículo continua: a tua destra me salvará. Não é a minha habilidade que me livra, é o teu braço, que levantou o universo. O mesmo que abriu o mar, o que escreveu a história quando tudo parecia sem saída. Esse mesmo braço ainda me conduz. O Senhor aperfeiçoa tudo o que me diz respeito. Tu não inicias para abandonar no meio. Não me formaste para deixar pela metade. Há uma continuidade na tua fidelidade que não depende da minha constância, mas da tua promessa. Mesmo quando minhas emoções variam, tua palavra não falha. Mesmo quando minha fé oscila, tua aliança permanece firme. O que me cerca muda, mas o que me sustenta permanece. E quando o inimigo tenta vir como uma enxurrada, Isaías 59:19 já garante: o Espírito do Senhor arvorará contra ele a sua bandeira. Não é uma promessa vazia, é uma defesa invisível que se manifesta no exato momento da ameaça. Tua bandeira não é símbolo. Ela se levanta quando minhas defesas acabam. Se move quando não tenho mais argumentos. Reage quando minha força não responde mais. E quando ela aparece, o inferno recua. Eu não preciso gritar para ser ouvido. Não preciso forçar para ser protegido. O Senhor já determinou que está comigo, e quando tua presença se manifesta, não há argumento que permaneça de pé contra a tua vontade. Que essa segurança se torne realidade nos dias mais silenciosos. Que eu não dependa da emoção para lembrar quem tu és. Mesmo sem sentir, eu permaneço. Porque o Senhor não depende de sinais para ser fiel. A autoridade que carrego não nasceu de mim. Foi confiada por Jesus. Lucas 10:19 afirma que posso pisar serpentes e escorpiões e que nada me causará dano. Essa promessa não é poética. É fundamento de quem vive posicionado no que Deus já declarou. Não preciso provar força para ocupar essa autoridade. Basta permanecer em Cristo. É o nome dele que carrego. E por causa desse nome, todo argumento contrário já foi colocado debaixo dos pés daquele que reina. 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita. Mas a palavra garante, não serei atingido. Salmo 91 não é superstição, é contrato de proteção. Só permanece debaixo dessa palavra quem escolhe habitar à sombra do Altíssimo. Não oro para fugir do combate. Peço firmeza para atravessar com discernimento. Se o campo for difícil, que minha fé não desmorone. Se o ambiente pesar, que a convicção não ceda. Nenhuma arma forjada vai prosperar. Nenhuma acusação levantada vai prevalecer. O Senhor não apenas me protege, Ele me estabelece. Quando tudo em volta tenta me diminuir, tua mão me firma de novo no lugar que o céu escolheu para mim. Meu enfrentamento não é disputa de força, é posicionamento. Não me lanço por impulso, nem ajo por orgulho. Avanço porque sei quem está sobre mim e debaixo de qual autoridade caminho. A tua presença me dá paz, mas também me posiciona. Mesmo quando não sinto o caminho firme, porque tua voz não depende do meu ânimo para continuar sendo verdade. Se há batalha, a vitória à frente. E a guerra está apertando, é porque algo valioso está sendo guardado. Tu não desperdiças fogo sobre o que é vazio. Se o inimigo se agita, é porque tua promessa já está em movimento.
Por isso, eu não recuo e nem acelero. Ando no ritmo do céu. Se for para esperar, espero. Se for para agir, ajo. Mas em cada passo, carrego a certeza: nenhuma decisão será tomada fora da tua cobertura. Que a autoridade liberada se manifeste também no meu olhar, nas palavras que declaro, nas escolhas que faço. Que não seja algo interno apenas. Seja visível, firme e carregue a marca de quem foi revestido pelo próprio Deus. Tu não mudas com o tempo. Permaneces estável quando tudo oscila. Em dias bons ou difíceis, segues sendo o mesmo. Não acompanhas o ritmo das minhas emoções. És rocha, e por isso me sustento. Em meio ao que não compreendo, sigo te reconhecendo. Não preciso entender tudo para continuar confiando. Já provei do teu cuidado em silêncio. Já fui sustentado sem perceber. E isso me basta. Não venho te pedir respostas hoje. Te peço repouso. Paz que não dependa de cenário, segurança que não precise de sinal. Aquilo que vem do céu não é instável, é eterno. E o que é eterno, basta. O cansaço nem sempre está no corpo. Às vezes, é a mente que não desliga. O coração que insiste em carregar aquilo que já deveria ter sido entregue. Hoje eu reconheço. Preciso descansar no que já foi decidido por ti. Tentei resolver o que não era meu. Acumulei mais do que suportava. E por achar que fé era carregar tudo, me desgastei tentando manter o controle. Hoje entendo. Não é força, é entrega. Tua voz me chama para dentro. Não para a agitação, mas para a quietude. És o Deus que trabalha no escondido, que responde com gestos e age enquanto o mundo grita. E é nesse lugar oculto que eu quero permanecer. Se for preciso parar, que eu não confunda isso com derrota. Esperar também é obediência. Permanecer onde tu mandou também é estratégia. Não quero me mover por ansiedade. Quero seguir tua cadência. Ensina minha alma a ouvir sem pressa. Ensina meu espírito a confiar sem exigência. Nem tudo precisa ser resolvido agora. Algumas vitórias vêm quando a gente para de brigar sozinho. O que começaste, continuarás. Teu compromisso não foi com um momento, foi com uma aliança. Ainda estás esculpindo, formando. Está no controle, mesmo quando o meu olhar não enxerga mais. Por isso, coloco tudo novamente nas tuas mãos. Eu saio do centro. Tu reassumes o lugar que nunca deveria ter sido dividido. Governa até o que eu não percebo. Senhor, recebes tudo o que fui, o que sou e o que ainda serei. Que não reste em mim nenhum espaço resistente à tua vontade. Não me interessa mais viver com reservas espirituais. Tudo é teu. Não encerro essa oração com ponto final. Deixo uma porta aberta para que tu continues agindo, mesmo depois do silêncio. O que foi firmado aqui segue em movimento, mesmo quando meus olhos não perceberem. A fé que carrego não precisa de provas, precisa de permanência. E se tu estás comigo, então já tenho tudo o que preciso para continuar. Não avanço sozinho. E não retrocedo com medo. O que foi declarado agora crie raízes. A verdade que saiu da minha boca se mantenha de pé, mesmo quando o dia mudar. Não quero que essa oração fique presa a um momento. Quero que se espalhe por toda a minha vida. Declaro mais uma vez que o sangue do Cordeiro é meu selo, minha defesa e minha identidade. Declaro que o Espírito me guia, mesmo em silêncio. E declaro que tua palavra continua sendo lâmpada, inclusive nas partes do caminho que ainda não enxergo. O que me cerca muda com facilidade. O que sou ainda está em formação. Mas tu permaneces o mesmo. E mesmo quando não entendo o processo, aceito tua mão moldando cada parte. Ao ouvir esta oração, cada pessoa seja alcançada pela tua presença. Que o toque venha silencioso, mas inegável. Tua paz invada os lugares que antes estavam cheios de ruído. E desse encontro nasça um caminho real contigo. Caso essa oração tenha te alcançado, escreva algo nos comentários. Pode ser uma palavra, um versículo ou apenas um reconhecimento do que Deus te mostrou. Seu registro pode ser exatamente o que outra pessoa precisa encontrar. Obrigado por ser o Deus que não apenas ouve, mas responde. Não apenas observa, mas sustenta. Que não visita, mas habita. Em nome de Jesus, amém.